A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelci dos Reis. Trago-vos a lição 12, neste domingo, 24 de março de 2019, que tem como tema Vivendo em Constante Vigilância. O texto áureo nos diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Está em 1 Coríntios, no capítulo 16 e o versículo 13. A verdade prática, ela nos diz: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Vigilância é o tema muito tratado na Bíblia. A Bíblia fala da vigilância desde os tempos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia, ela enfatiza sobre a vigilância de uma forma muito especial. E nós precisamos estar atento à vigilância. Mas o que é vigilância? O que a Bíblia diz sobre a vigilância? Vigilância, amados, é estar em estado de alerta. Vigilância é estar atentos. Vigilância é nós estarmos de forma em vigília. No que diz respeito à nossa fé, a vigilância é estarmos acordados enquanto os outros dormem. Portanto, a vigilância, ela abrange muitos aspectos, e nós podemos ver que a vigilância, ela abrange também ao contexto teológico, eclesiástico, e vemos também que ela, em nossos dias, ela deve ser muito valorizada. Jesus advertiu acerca da vigilância nos últimos dias, e no contexto da igreja, a vigilância, ela precisa ser praticada diariamente, e isto para os obreiros, para aqueles que são chamados para a vida eclesiástica, eles precisam tomar muito cuidado. Observe o que o apóstolo Paulo, ele disse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 31. Ele disse: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo, ele está aqui advertindo acerca da vigilância. E no sentido pastoral, no sentido eclesiástico, a vigilância, ela diz respeito a guardar, a cuidar. E isto remonta aos tempos antigos. Lá na Palestina, por exemplo, no período de seca, de verão, quando chegava a estiagem, as nascentes secavam, o vento assoprava do deserto para a Palestina, e com o sol causticante, aquele vento, quando assoprava, queimava as pastagens, e então os animais ficavam com escassez de pastagem. Os pastores então pegavam o seu rebanho na vigília da noite, por ser mais fresquinho, na vigília da noite, amados, por causa da escassez de água, eles levavam os rebanhos para as encostas dos montes, para aquelas baixadas, onde poderiam encontrar pastos fresquinhos para o seu rebanho. Porque uma das funções do pastor é guiar o rebanho, é alimentar e proteger o rebanho. E isto eles faziam, conduziam o rebanho até as pastagens verdejantes. Eles então alimentavam o seu rebanho, mas enquanto alimentavam o rebanho, eles estavam ali protegendo o rebanho, porque naquela região tinha muitos lobos, e os lobos estavam ali em derredor, querendo pegar as ovelhas. Foi por esta razão que o apóstolo Pedro, ele disse na carta de 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 18, ele diz: sede sóbrio, vigiai, o diabo vosso adversário
anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E então o pastor precisava estar ali em volta do rebanho, com o seu cajado, estar ali com o seu dardo à sua funda, para proteger o rebanho. E isto nos traz respeito aos dias de hoje. Hoje aquele que vive da vida eclesiástica, que ministra, que cuida do rebanho, ele precisa estar atento, porque uma das advertências de Cristo acerca da igreja é que nos últimos dias seriam tempos difíceis, seriam tempos tenebrosos, seriam tempo em que muitos iam se disfarçar de ovelha, sendo lobos, mas querendo tragar o rebanho. E esta responsabilidade é do pastor. E eu falo agora para os pastores, o pastor que lidera o rebanho, você que cuida da congregação, que cuida da igreja, do rebanho do Senhor, precisa estar atento para guiar o rebanho, para alimentar, dar comida fresquinha para o rebanho e proteger o rebanho contra as astutas ciladas do diabo, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos permitir que Satanás ele destrua o rebanho do Senhor. E esta é a grande responsabilidade que nós temos como líderes, que nós temos como pastor. Precisamos vigiar neste sentido. Podemos ver, amado, que a vigilância ela é muito abrangente. A Bíblia fala da vigilância sobre diversos aspectos, e o nosso viver, ele deve ser um viver de constante vigilância. Precisamos ter vigilância no que diz respeito à nossa fé, precisamos ter vigilância no nosso viver particular, precisamos ter vigilância naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Tem muitas pessoas que por falar demais acabam entrando em contradição, acaba tendo problemas, e nós vemos, amado, que a Bíblia diz que o homem ele deve ser tardio em falar, ele deve ser pronto para ouvir e tardio para irar. E nós sabemos que sem vigilância nós podemos cair em fracasso a qualquer momento. Nós entendemos, amados, assim como a Bíblia ela afirma que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. E a vigilância ela é um processo que faz nos proteger às vezes das adversidades e dos problemas. Tem gente que por falta de vigilância acaba falando demais, e por falar demais entra em problemas. A Bíblia nos mostra no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3 e o versículo 7, a Bíblia diz que há tempo para falar e há tempo para calar, e nós precisamos saber distinguir o tempo de falar e o tempo de calar. E se nós não tivermos vigilância, nós vamos acabar falando fora de hora, ou vamos falar demais, e isto vai trazer problemas, vai trazer dores, vai trazer adversidade para as nossas vidas. Nós podemos ver, amados, que a Bíblia ela nos fala na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 22, a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, porque a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal? A aparência do mal, amados, são as tentações que muitas vezes nos afligem. Então isso é a aparência do mal. Se nós não fugirmos das tentações que são aparências do mal, nós vamos acabar caindo no mal. E fugir da tentação é melhor do que se proteger do mal. Quando chega no mal, nós devemos resistir o mal, devemos resistir o pecado, mas enquanto isto, é melhor nós fugirmos da aparência do mal. Nós vemos, amados, que uma moça, um rapaz da nossa fé, da nossa igreja, quando eles são cortejados por moças ou rapazes alheio à fé, que aparência é essa? É a aparência do bem ou a aparência do mal?
Claro que é a aparência do mal, amados, e a aparência do mal, ela precisa ser fugida. Se nós não fugirmos da aparência do mal, vai resultar em fracasso, em tristezas, em dores, em angústia, em aflição, em problemas de toda a natureza. Por isso a Bíblia nos adverte que nós devemos fugir da aparência do mal, e quanto ao mal, ele precisa ser resistido. Nós podemos ver Sansão foi um homem dotado de um privilégio extraordinário, um homem dotado de uma força descomunal, um homem que recebeu uma graça especial de Deus. Mas Sansão, ele viveu sem vigilância, ele nunca saciou o seu desejo pelas mulheres da Filistia, e certa vez ele viu uma moça filisteia, então ele vai para o seu pai e a sua mãe e diz: pai, eu vi uma moça, toma ela por mulher para mim. O seu pai advertiu, muito embora a Bíblia já advertia, Deus já tinha advertido o seu povo acerca de não se envolver com jugo desigual. Então, amados, Sansão, ele disse: olha, pai, só me serve aquela. Então, amados, ele caiu numa tentação. Por quê? Porque não soube fugir da aparência do mal. E quando ele caiu em tentação, ele foi brincar com o pecado. E todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão teve os seus olhos vazados, furados com ferro quente. Sansão, ele foi colocado em vergonha, em escárnio, sendo zombado dele e do próprio Deus. Por quê? Porque ele brincou com o pecado, ele não teve uma vida de vigilância. Portanto, amado, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos presas fáceis do inimigo. E é por esta razão que a Bíblia diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, a Bíblia nos diz: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porque que consenso ou que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Satanás? Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Ou que ligação existe entre o templo de Deus com os ídolos? Meus amados, nenhuma ligação, nenhuma comunhão, nenhuma harmonia. Então, amados, nós precisamos fugir para que nós não sejamos presa fácil do inimigo. Precisamos vigiar, precisamos ter uma vida de vigilância. Não existe comunhão, amados, entre a luz com as trevas. É jugo desigual, e jugo desigual deve ser banido. Então nós precisamos vigiar, porque quando entramos no jugo desigual, nós vamos acabar entrando em fracasso. Jesus, ele advertiu acerca da vigilância sobre dois aspectos. No primeiro aspecto, Jesus, ele adverte ali quanto ao contexto do Getsêmani. No segundo aspecto, ele apresenta a vigilância no contexto escatológico. Nós vemos que no Getsêmani, Jesus, ele traz uma lição extraordinária para sermos vivida e praticada também em nossos dias. Quando Jesus, ele foi para o Getsêmani, ele estava ali nas suas últimas horas antes de ser preso. Jesus, ele leva 11 discípulos para o Getsêmani, porque Judas já tinha ido trair, vender Jesus, e ele deixa os seus discípulos ali em um certo lugar, toma Pedro, Tiago e João e leva consigo à parte, e ele diz: ficai aí enquanto eu vou orar. E Jesus, ele foi orar, colocou-se em agonia e voltou, encontrou Pedro dormindo. E aqui no texto da nossa revista está dizendo aqui, Jesus, ele falando: ficai aqui enquanto eu vou orar. Quando Jesus encontra Pedro dormindo, ele diz: vocês não podem vigiar pelo menos uma hora?
hora. Vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava falando com isto acerca da vigilância? O que Jesus estava falando, dizendo que a carne é fraca? Porventura, Jesus estava falando simplesmente das nossas limitações humanas, do nosso cansaço do dia a dia? Também pode ser, mas não é esse o cerne do assunto que Jesus está tratando. Jesus, quando diz a carne é fraca, ele está tratando da nossa natureza fracassada, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana caída que nós herdamos de Adão. E essa natureza humana caída, ela é tendenciosa para o pecado, ela é tendenciosa para o fracasso. O homem, a coisa que mais ele sabe fazer é pecar. Se você perguntar para mim o que eu devo fazer para pecar, eu vou dizer: você não precisa dizer nada, fazer nada, porque a minha natureza, ela é tendenciosa para o pecado. Mas para não pecar, nós precisamos esforçar, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter vigilância, porque se nós não tivermos zelo e vigilância, com certeza nós vamos cair em fracasso e em contradição. E quando Jesus disse: olha, vigiai e orai, amados, nós sabemos que a vigilância, ela é importante, ela tem que ser acompanhada com oração. Mas podemos entender uma coisa: nós podemos até mesmo não orar o tempo todo, mas não podemos ficar o tempo todo sem vigilância. Se nós passarmos um momento sem vigilância, vai ser o momento que vamos abrir uma brecha por onde Satanás, ele vai entrar e cirandar na nossa vida, ou até mesmo cirandar com a igreja. Por isso, nós não podemos abrir mão da vigilância, não podemos abrir mão da oração, e não podemos abrir mão da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos vigiar, porque sem vigilância nós não vamos conseguir vencer. Quando Jesus, ele diz para Pedro: vigiai e orai. O que Jesus estava dizendo? Jesus sabia que Pedro, daí a algumas horas, Pedro iria trair Jesus. Então Jesus adverte a Pedro a vigiar e orar, porque nós sabemos que Jesus, quando ele fala nesse contexto da vigilância, Jesus, ele está falando da vigilância no sentido de nós não vacilarmos na fé. E para não vacilarmos na fé, nós precisamos vigiar e precisamos orar e não abrir mão da presença gloriosa do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia! Então, meus amados, nós precisamos vigiar. Nós sabemos que Jesus, quando ele falou da vigilância, ele abrangeu dois contextos. Um é o Getsemane, o outro é contexto escatológico, está falando da vigilância acerca da sua vinda. Jesus, ele falou da vigilância de uma forma tremenda para que os discípulos não fossem surpreendidos no viver da fé. Observe que Jesus, ele falou acerca da vigilância em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 42, ele diz: portanto vigiai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Veja, Jesus está falando da vigilância e ele coloca esta vigilância como um cuidado, como se você estivesse acordado, atento
atento, esperando um ladrão. Nós sabemos que aqui no Brasil o pessoal diz que o brasileiro fecha a porta depois de arrombado, mas aquele que vigia, ele está atento, ele está em constante vigília. E a vigilância, no sentido espiritual, é você estar acordado enquanto os outros dormem. A verdade é que tem muitos que estão dormindo, mas nós precisamos estar em constante vigília, atentos aos acontecimentos dos nossos dias. Jesus, no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e o versículo 15, Jesus ele diz: eu venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que vistas e não seja visto a vergonha da sua nudez. Jesus ele está advertindo acerca da sua volta, para que nós não fôssemos pegos de surpresa, porque a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. A Bíblia diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Jesus falou da sua volta. A Bíblia, só no Novo Testamento, a Bíblia afirma que Jesus vai voltar 318 vezes, por referências e inferências. Nós não precisaríamos de 318 vezes. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós precisamos estar atentos, estar alertos acerca da volta de Jesus. Jesus, ao advertir acerca da sua volta, ele colocou os sinais como advertência para serem observados. Nós sabemos, nos dias de hoje, muitos estão negligenciando, muitos estão desatentos, muitos não estão vigilantes, estão vivendo de qualquer forma, estão vivendo de qualquer maneira. Tem pessoas que sabem que Jesus vai voltar, mas não está preparado. Tem pessoas que sabem que Jesus vai voltar, mas não está atento. Existem pessoas, até mesmo evangélicos, que se disser para ele: Jesus está voltando, é capaz dele dizer: o que eu tenho a ver com isso? Jesus está voltando, é problema dele. Por quê? Porque estão desatentos, estão despercebidos, não estão preocupados com a vida eterna, não estão vigilantes, não estão observando os acontecimentos e nem os sinais da advertência de Cristo. Jesus ele disse que nos últimos dias surgiriam fome, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra, pais contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, e tudo isso está acontecendo desde algum tempo, mas nos nossos dias está numa escalada galopante e terrível. Isto mostra que Jesus está à porta, mas a maior advertência que Jesus ele deixou para a igreja amado, na vida espiritual. Jesus ele diz que nos últimos dias a iniquidade ia aumentar, o amor de muitos iriam esfriar, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos, e hoje nós vemos, amado, esta verdade acontecendo em nosso meio, e muitas vezes nós estamos desapercebidos e desatentos. Nós precisamos acordar para nós não sermos pegos de surpresa, porque a trombeta de Deus ela vai tocar, e naquele momento que a trombeta de Deus tocar, se não estivermos vigilantes, se não estivermos atentos, se não estivermos, amado, em oração, se não estivermos debaixo da graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza vamos correr o risco de não subirmos com Ele. Portanto, amados, nós não podemos correr o risco que aconteceu com as 10 virgens, que por falta de vigilância dormiram, ficaram ali, amado, entenebrecida pelo sono. Nós precisamos estar acordados, porque isto é vigiar. Nós precisamos estarmos em vigília
para que nós não sejamos surpreendidos, porque Jesus está voltando e cabe a nós vigiarmos a cada dia e orar sem cessar. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.